É tiro, porrada e bomba? Meus amigos, aqui quem fala é o seu amigo Nerd. Os anos 80 foram uma década que deixaram muitas saudades. Não só pelas músicas clássicas daqueles anos, mas também pelos filmes, que trouxeram aí uma legião de ídolos e marcou uma geração de fãs. Assim, nós, o canal Amigo Nerd, vamos fazer uma visita ao passado e mostrar para vocês alguns dos atores mais famosos daquela época, como eles eram e como eles estão hoje. Ficou com saudade? Então me encontra no vídeo após a vinheta que eu vou te mostrar quem eram esses atores. Será que alguém morreu? Meus amigos, não parece, mas já fazem mais de 30 anos que os anos 80 acabaram. Uma década que deixou muita saudade. Não só pelas músicas que tinha, que embalaram a vida de muitas pessoas, mas também pelos filmes, já que a década de 80 foi o auge dos filmes de ação. E esses filmes trouxeram para uma geração de fãs grandes ídolos. Alguns deles ainda estão na ativa. São dinossauros, são representantes desse gênero de ação que infelizmente está praticamente acabado no cinema de hoje em dia. Assim, em homenagem a você que cresceu na década de 80, ou a você que viveu na década de 80, ou até a você que, assim como eu, nasceu na década de 80, nós, do Amigo Nerd, trazemos aqui uma lista de alguns dos atores mais famosos daquela época, que marcaram uma geração de fãs, assim como o seu like marca o canal Amigo Nerd. Você deixa seu like no canal, você se inscreve no canal e você ativa o sininho para receber sempre as notificações e venha se tornar o meu Amigo Nerd. Belezinha? Então vamos lá para a lista de atores que marcaram os anos 80 no gênero de ação. O primeiro da lista é o Dolph Lundgren e você vai se lembrar dele principalmente pelo filme do Rocky 4, onde ele fez o Drago, que talvez seja aí o seu personagem mais icônico. O Dolph Lundgren, ele não é só um cara que alcançou sucesso na arte, no cinema. Ele é um ator muito versado, ele fala 5 idiomas, dentre eles francês, suíço, inglês, alemão e italiano. Além de ser faixa preta em karatê, exatamente. O cara não faz bonito só nas telas não, hein? Ele também é um mestre em karatê. Outra particularidade do Dolph Lundgren é que ele fez filmes como O Justiceiro, Soldado Universal e também o icônico He-Man dos anos 80. Quem não lembra do He-Man dos anos 80 com o Dolph Lundgren? Foi um filme que marcou bastante, hein? Foi um filme bem ruim, para falar a verdade. Atualmente, o Dolph Lundgren está com os seus 63 anos e ele está para aparecer no próximo filme do Stallone, que é Os Mercenários 4, que está com data prevista de estreia no ano que vem, 2022. O próximo da nossa lista não poderia ser outro senão Bruce Willis. Como você deve conhecer ele, John McClane. Pois é, o John McClane, que de vez em quando responde como Bruce Willis, ele é um cara que já fez mais de 60 filmes. O Bruce Willis, na verdade, ele começou na década de 80, tardiamente, vamos falar assim, a fazer sucesso no cinema, porque ele participava numa série chamada A Gata e o Rato, que era uma série policial onde ele dividia a tela com uma parceira e os dois investigavam e solucionavam crimes. Mas o Bruce Willis teve um divisor de água na sua carreira, que foi o John McClane. Exatamente. Duro de Matar, Die Hard. Quem não se lembra, hein? Duro de Matar foi um dos filmes que mais marcou a carreira desse grande ator. Mas o Bruce Willis não parou só por aí não. Ele fez outros filmes como Pulp Fiction, Sexto Sentido, 16 Quadra, Armagedon, 12 Macacos. Recentemente ele participou da franquia dos Mercenários, como O Senhor Igreja, do filme 1 e 2 dos Mercenários, e também fez filmes como Red, Aposentados e Perigosos 1 e 2, e filmes também como G.I. Joe, Retaliação, onde ele é o Joe, o foda do filme. O cara que deu origem a todo um esquadrão dos militares. Meus amigos, esse é Bruce Willis, ex-marido da Demi Moore, hein? Olha, o cara não é fraco não, hein? Que coisa, não? E hoje, o que o Bruce Willis anda fazendo? Atualmente, ele já está aí contando com uma certa idade, meus amigos. Ele já está com 66 anos. E o último filme dele foi em 2019, Orville. E o próximo nome da nossa lista não poderia ser outro senão a lenda, o homem, o mito, a definição de macho.
Sabe de quem eu tô falando? Você já deve suspeitar, né? A barba mais famosa do cinema. Aquele homem que não tem um queixo, tem um punho debaixo da sua barba. Exatamente. Chuck Norris. Chuck Norris, que foi um cara que estreou aí no famoso filme O Voo do Dragão do Bruce Lee, onde ele duela com o Bruce Lee naquele coliseu. Exatamente. Chuck Norris foi um dos caras que mais fez filme na década de 80. Inclusive rivalizando aí com o Schwarzenegger e com o Stallone. Até porque o Schwarzenegger fez Comando, o Stallone fez Rambo e o Chuck Norris fez o Braddock. Então o Chuck Norris, na década de 80, ele fez vários filmes, como por exemplo Delta Force, o Super Comando e o icônico Texas Ranger. Exatamente. Além de outros filmes como McQuaid, O Lobo Solitário, Olho por Olho e também, claro, por que não, o Braddock 1, 2 e 3. Ou como ficou conhecido em inglês, Mission in Action. Atualmente o Chuck Norris está com 81 anos. Meus amigos, Chuck Norris não envelhece. O Chuck Norris é tão foda que o tempo não passa por Chuck Norris. Chuck Norris é que passa pelo tempo. E ele está com a mesma aparência, incrivelmente, de quando ele era novo. Se você pegar uma foto desse cara na década de 80 e olhar hoje, não tem muita diferença não. O tempo não passa para Chuck Norris. Um homem que já foi Homem-Bomba 12 vezes. Atualmente o Chuck Norris está aposentado dos filmes. Ele está fazendo mais ponta em séries como os Goldberg e o Havaí 5-0. O último filme que o Chuck Norris apareceu de verdade foi nos Mercenários 2, de 2012. E o próximo ator da nossa lista não poderia ser outro senão aquele que ficou conhecido como os Músculos de Bruxelas, exatamente, Jean-Claude Van Damme. Van Damme é um cara que fez muito sucesso na década de 80 e começo da década de 90. É um cara que veio da Bélgica para os Estados Unidos sem um centavo no bolso para trabalhar como dublê de cinema e venceu, exatamente. Van Damme ele era não só vencedor na carreira de lutador dele, porque se você não sabe, o Van Damme ele é campeão de karatê, ele é destaque em balé, fora que ele tem experiência em lutas como Muay Thai, Kickboxing, Karatê Shotokan e também Taekwondo. O cara não é fraco não. Do Van Damme é o espacate dele, né? Que é aquela abertura de pernas que ninguém entende como é que o cara consegue nadar depois de fazer aquilo. Inclusive, recentemente, Van Damme fez um comercial aonde ele aparece entre dois caminhões se mantendo firme apenas pelas pernas, né? É claro que não se compara o Chuck Norris que fez isso com 2 jatos. Mas enfim. O Van Damme ele apareceu primeiramente num filme que chamava Monaco Forever, na década de 80. Onde ele fazia um lutador gay. Depois disso, o divisor de águas para ele foi, claro, o Grande Dragão Branco. Aí depois ele emplacou sucessos como o Leão Branco, e também Kickboxer. Além de outros filmes e até aquele ridículo filme do Street Fighter de 94, que aquilo lá é uma piada. Não sei nem por que foi feito aquilo. Atualmente, Van Damme tem 61 anos. E o último filme que Van Damme apareceu foi em 2018, no Kickboxer Retaliação, que é uma continuação e também um reboot do seu filme dos anos 80. O próximo filme que vai contar com Van Damme, não aparecendo no filme, mas dublando, será Os Minions, a Ascensão de Cru. O próximo ator da nossa lista é um cara que ele é perito tanto com um chicote na mão, quanto com uma arma de laser e também um exímio piloto. Exatamente, eu estou falando do Harrison Ford. Harrison Ford que não é só um cara que pilotava na ficção não, hein? O cara escapou do acidente de avião graças à sua habilidade de pilotagem. O cara não é fraco, meu. O cara não é fraco. Indiana Jones e o nosso amigo Harrison Ford já está contando aí, acreditem ou não, com seus 79 anos. Exatamente. O Indiana Jones está com quase 80 anos, meus amigos. E como eu já acabei de falar, ele ficou famoso não só por filmes como Star Wars e Indiana Jones, mas também com filmes como American Graffiti, que na verdade foi de 1973, do George Lucas. E é a partir desse filme que o Harrison Ford cria uma relação de amizade com o George Lucas, que o chamou, inclusive, para participar ali do Star Wars. E pasmem, caso não tivesse acontecido isso, o Harrison Ford teria se tornado um carpinteiro, exatamente. Ele trabalhava ali montando os cenários. Quando faltou um ator, o George Lucas colocou ele para atuar. E aí o cara seguiu carreira. Então, além de filmes como Indiana Jones, Blade Runner e Star Wars, o
Harrison Ford apareceu em vários outros filmes. A lista de filmes desse cara é muito grande. Atualmente, ele está participando da franquia dos Mercenários 3, né? Ele foi um dos últimos filmes que ele apareceu. E ele está cotado para aparecer aí no Indiana Jones 5. Talvez ele seja o avô do novo Indiana Jones. Quem sabe? Um ator que você poderia ver na rua e não dá nada pra ele pela sua aparência física atualmente, por ser um gordinho bonachão, mas que o cara é fera, é o Steven Seagal. Steven Seagal, ele começou a carreira dele em Hollywood como instrutor e guarda-costas, exatamente. Steven Seagal, ele fez escola em Hollywood, hein? Ele ensinou muita gente. E uma passagem muito engraçada do Steven Seagal é que ele quebrou o punho do Sean Connery e o Sean Connery ficou várias semanas sem saber que estava com o punho quebrado durante as filmagens ali do Never Say Never Again do 007. Não é porque ele ficou só no campo do cinema, ele é um instrutor de arte marcial reconhecido e também instrutor do nosso Anderson Silva, exatamente. Aquele chute na cara que derrubou o Belfort, vocês sabem, tem a assinatura do Steven Seagal. E Steven Seagal surgiu na década de 80 com filmes como Difícil de Matar, Fúria Mortal e também filmes como O Marcado para Morrer. Após isso, ele construiu uma carreira sólida como ator nos Estados Unidos e ainda está nativa com os seus 69 anos. E o último filme do Steven Seagal foi Comando Justiceiro, de 2019. Uma curiosidade sobre o Steven Seagal. O cara é tão fera nas artes marciais que isso serviu para fazer com que ele escapasse da máfia nos anos 80. Exatamente. A máfia tentou dar cabo do Steven Seagal e ele conseguiu escapar. Vê se o cara é fraco, hein? Tá pensando que acabou? Não acabou não. Esse vídeo tem uma continuação, exatamente. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês a continuação da nossa lista dos atores mais famosos dos anos 80 dos filmes de ação, quem eram e como estão. Então, não se esqueça, deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreva no canal. E me encontra no próximo vídeo com a continuação da nossa lista de atores.